A vida de Jesus. Continue acompanhando os principais acontecimentos daquele que mudou a história da humanidade. Jesus Cristo. Episódio 3. Ensinamentos de Jesus. O Senhor do Sábado. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe! Os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou, vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois, eu lhes digo, que aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vocês soubessem o que significa quero misericórdia, e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. A blasfêmia dos fariseus. Toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo, ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma, não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, o seu reino subsistirá? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas, a blasfêmia contra o Espírito, não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo nem no porvir. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou, tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto, se conhece a árvore. Raça de víboras! Como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala, do que está cheio o coração. A pessoa boa, tira do tesouro bom, coisas boas. Mas, a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem.
Porque, pelas suas palavras, você será justificado. E, pelas suas palavras, você será condenado. O sinal de Jonas. Alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas, Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão, no juízo, com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará, no juízo, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E, voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Um profeta sem honra. E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam, e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria, e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A morte de João Batista. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e, por isso, forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois, João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo,
porque consideravam João como profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou a Herodes. Este prometeu, com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste. Mas, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então, vieram os discípulos de João, levaram o corpo, e o sepultaram. Depois, foram, e anunciaram isso a Jesus. Tradição dos anciãos. Alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos, quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: Honre o seu pai e a sua mãe. E, quem maldizer o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: A ajuda que você poderia receber de mim é a oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E, assim, vocês invalidam a palavra de Deus, por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E, convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim, contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou, será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então, Pedro disse a Jesus: Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem:
teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos, e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso, e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem, que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor! Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás! Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim, as dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos:
se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Pois, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Ou, que dará uma pessoa, em troca de sua alma? Porque, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um, conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. A Transfiguração. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, e os irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado, diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, e tocou neles, dizendo: Levantem-se, e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que, então, os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. O maior no reino dos céus. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, seria melhor para esse, que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas.
Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois, é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois, é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que, tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos, para não desprezarem nenhum destes pequeninos. Porque eu afirmo a vocês, que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Como tratar a ofensa de um irmão? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você, que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quem não é contra nós é por nós. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não me seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e, logo a seguir, possa falar mal de mim. Pois, quem não é contra nós, é a favor de nós. Pois, aquele que lhes der de beber um copo de água, em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. A oposição samaritana. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou, no semblante, a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas, não o receberam, porque o aspecto dele era de quem, decisivamente, ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. E seguiram para outra aldeia. Na casa de Marta e de Maria. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa.
Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A questão do divórcio. Jesus deixou a Galileia, e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. E há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Jesus abençoa as crianças. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Que farei para alcançar a vida eterna? E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu:
Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados, e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo, e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, e entregá-lo aos gentios, para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. O pedido de uma mãe. Então, se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que, no seu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita, e o outro à sua esquerda. Mas, Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas, entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. A lei e os profetas.
Os fariseus, que eram avarentos, zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: Vocês são os que se justificam diante dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A vinda do reino de Deus. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão: Ele está aqui, ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: Virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: Ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago, que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas, e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu todos. Assim será, no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama. Uma será levada, e a outra será deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada, e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado, e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: Onde será isso, Senhor? Ele responde: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Continue acompanhando, no episódio 4. O vídeo foi feito com muito carinho. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já obrigado.